A escola mais bizarra que eu já estudei. Em algum ambiente ou vocês já estiveram em algum ambiente onde não se sentiram muito bem, como se você não se encaixasse naquele Já. local, com aquelas pessoas? Eu já. Em uma escola muito esquisita que eu estudei por exatos 3 dias. E essa é a história Pô, de hoje. Quando eu perdi. tinha 12 anos, por conta de alguns problemas familiares, eu precisei me mudar para casa da minha avó que ficava no litoral de São Paulo. Mas tinha um problema, estávamos no meio de março e como a cidade era muito pequena, tinha poucas escolas públicas. Estavam todas sem vaga devido ao início das aulas já terem começado há mais de um mês. Nessa situação, minha mãe, que estava desesperada, começou a procurar várias escolas particulares para eu entrar. Apesar da cidade ser bem pequena, até que tinha uma quantidade considerável de escolas particulares, mas ou elas eram muito caras, ou elas tinham atividades extracurriculares obrigatórias que eu não gostava. Eu era uma criança vagabunda, eu odiava esporte, odiava tocar instrumento, odiava dançar e tudo que fosse relacionado a interagir com outras pessoas. Obviamente, a minha mãe até cogitou me forçar a entrar nessas escolas, mas como eu ficava implorando pra ela não me colocar, já que eu tinha pavor de ser obrigada a tocar tambor e desfilar pela cidade, Pô, a minha mãe mas acabou isso achando uma aí é escola paia. bem diferenciada, se é que podemos dizer assim. Para resumir de uma forma que faça sentido, a escola que a minha mãe achou era uma casa até que bem grandinha, mas pequena demais para ser uma escola, e lá o foco deles era vender um curso muito famoso de reforço de matemática e japonês que eu não vou citar o nome porque provavelmente vocês já sabem qual é. Basicamente o foco deles era esse curso, mas no fundo do local eles tinham um cantinho que tinha uma escola bem pequena e não convencional. Quando Deixa eu só ver agora. Kumon. Ah, tá. eu e minha mãe entramos naquele lugar, a gente já foi recepcionada pelo japonês que eu não vou citar o nome porque provavelmente era um curso muito grandinha, mas pequena demais para ser uma escola. E lá o foco deles era vender um curso muito famoso de reforço de matemática e japonês que eu não vou citar o nome porque provavelmente vocês já sabem qual é. Basicamente o foco deles era esse curso, mas no fundo do local eles tinham um cantinho que tinha uma escola bem pequena e não convencional. Quando eu e minha mãe entramos naquele lugar, a gente já foi recepcionada pelo diretor, coordenador, sei lá o que aquele cara era. Aí minha mãe já foi perguntando desesperada se eles tinham vaga e eu já fui direto. Ó, não tem atividade extracurricular não, né? Porque eu não vou fazer. Aí o cara todo feliz foi falando que não tinha nenhuma atividade a mais e que eles tinham vaga. Já viu, né? Os meus olhos e os da minha mãe brilharam na mesma hora. Aliás, falando sobre a escola, o lugar em si ele era muito bonitinho. Era exatamente o que você imaginaria de uma escola particular. Banquinhos de lápis, lixeiras de palhaços. Também não sei porque que eu imaginava que toda escola particular era assim quando eu tinha 11 anos, mas dei um desconto, eu era uma criança vinda de uma escola pública que parecia o Carandiru e que sofria bullying. Mas eu falo Ó, melhor sobre essa outra escola em um vídeo futuro. Voltando pro foco, minha mãe começou a conversar essa com o homem lixeirinha pra de me palhaço é matricular o muito quanto clássica, né? antes. Mas o cara entrando É o pro quê? foco, minha mãe começou a conversar com o homem pra me matricular o quanto antes. Mas o cara interrompeu ela e falou que antes de me matricular, eu precisava passar por um teste de adaptação à escola. Ele disse que a escola era não convencional, que eles tinham métodos próprios de ensino e que eles veriam se me aceitariam após uma semana desse teste. Só pra deixar claro, a minha mãe é professora do estado e desde que o cara falou sobre os métodos próprios de ensino, ela me disse que ficou meio cismada. Ela até perguntou pra mim se eu tinha certeza se eu Mas queria como estudar assim, naquele métodos? lugar, mas como eu só tava pensando que eu não ia precisar tocar maracas, então eu disse: claro que sim! Fui pro meu primeiro dia de aula. Cheguei atrasada, porque essa escola, por algum Beleza. motivo, as aulas começavam em horários diferentes todos os dias. Por exemplo, em uma segunda, eu tinha que entrar às 7h30. Na terça, 9 horas. E a minha mãe não tinha entendido isso, até porque eu não sei onde vocês moram, mas onde eu morava antes eu nunca tinha visto isso na minha vida. Enfim, na hora que eu entrei, É, isso é mais comum em tipo, faculdade. Na escola, não. eu percebi que era não, mas onde eu morava antes eu nunca tinha visto isso na minha vida. Enfim, na hora que eu entrei, eu percebi que era meio que hora do lanche barra descanso. Então eu fui, sentei lá no refeitório e acabei fazendo amizade com uma menina que era 2 anos mais nova que eu. Aí ela começou a ser super legal comigo, perguntando de onde eu era, se eu tinha gostado da escola. Até aí, meus amigos, show. Nisso, o sinal tocou. E eu olhei pra ela meio assustada e falei: nossa, eu tenho que procurar minha sala. Você sabe onde é que fica a sala do 8º ano? Ah, eu lembro que ela me olhou confusa. Sala do 8º ano? Mas só tem uma sala, bobinha. Eu fiquei tão confusa. Ela me Hã? puxou pra sala. E quando eu entrei, mano, imaginem uma sala retangular com várias fileiras. E cada uma dessas fileiras tinha pessoas de séries diferentes. Tinha adolescentes do ensino médio, crianças do fundamental e do primário e Ué? bebês.
tinha bebês correndo e fazendo muito barulho naquele negócio, parecia um cortiço. Outra informação relevante aqui, só tinha uma professora e as lições eram basicamente uma folha escrita, 8º ano, matemática e um exercício. Beleza, até aí eu já tava achando meio esquisito, mas eu comecei a fazer a lição. Tentei, na verdade, porque eu não entendi nada. Eu já não era uma criança lá muito inteligente e levando em consideração que aquela escola que eu falei que eu estudava antes parecia uma penitenciária, praticamente só tinha aula vaga, eu não sabia resolver aquilo ali não. E é aí que as coisas começam a desandar. Mais ainda. Fui, chamei a professora, expliquei pra ela que eu não tava entendendo nada. Aí eu lembro que os exercícios, eles tinham tipo umas formas geométricas. A mulher simplesmente olhou pra folha, olhou pra minha cara e falou: "Ah, meu amor, então pinta as formas." E saiu pra cuidar dos bebês. Moleque, eu fiquei incrédula. Ué? Eu olhei pra folha pra ver se eu tava ficando doida. E eu garanto pra vocês, não tinha nada falando pra pintar forma. E a aula foi isso aí, até a hora de eu ir embora. No próximo dia, eu consegui chegar no horário certo do cronograma e esperei a aula começar. E lembram daquela minha amiguinha? Ela chegou em mim e falou que no início da aula a gente precisava sentar em círculo pra gente fazer uma roda. Aí eu pensei comigo mesma: porra, finalmente, né? Uma coisa normal, vamos fazer uma rodinha de leitura. Fui e sentei. Uma rodinha Chegou de aquele cantar. cara, que era o diretor, coordenador e inspetor, cumprimentou todo mundo e mandou todo mundo fechar o olho. Aí eu já comecei a pensar: fechar o olho, irmão? Aí ele lá: certo, pessoal, vamos começar a meditação. Aí todo mundo: ah, Ah, cara, esse mano. negócio aí não era pra mim, não. Aí continuou, o cara pegou umas folhas, começou a passar na cara das crianças. Tava parecendo que ele tava fazendo um Mano, tá SMR, parecendo um curso de artes cênicas. passando as folhas na minha cara. Aí, do nada, também o relaxamento parou e ele começou a pregar, gritando tipo: vocês não podem virar bandido, senão vocês vão ser sem futuro e a mãe de vocês vai morrer. Mentira, gente, eu não lembro exatamente o que ele falou, eu era muito nova. Mas eu lembro que ele falou que a mãe da gente ia morrer. Eu, uma criança completamente apavorada, abri meu olho, olhei assim ao redor, todo mundo chorando, os adolescentes se abraçando, levantando os braços pra cima, rodando. Porra de lugar é esse? É uma seita? Mãe E o de vocês pior vai é que morrer, depois fogo. disso, a aula seguiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Com mais uma folha de exercícios que eu tive que pintar, que não era pra pintar, era pra resolver. Aí também depois desse dia, não deu mais. Minha mãe chegou pra me buscar, pra perguntar como é que tinha sido a aula. Eu já fui logo meter um: majestade, nunca mais permita que eu pise meus pés naquela escola. Eu prefiro tocar 15 tambores do que voltar pra aquele lugar. Felizmente, meus amigos, eu não precisei tocar nenhum trompete, porque a minha mãe conseguiu achar uma escola que não tinha nenhuma atividade extracurricular. Mas Era era uma normal. desgraça também, porque ela era Ah. preparatória pro Enem, então pra passar de ano eu tinha que estudar igual uma condenada. E eu não gostava de fazer nada, não sejam assim. Mas enfim, esse foi o vídeo, semana que vem tem mais e falou. Mano, escola é muito ruim, velho. Eu não. Nossa escola preparatória pro Enem deve ser o capeta, velho. Meu Deus, mano. Bom vídeo.